Pois é, pessoal. Hoje a gente vai falar do mês 7, né? Da gente acreditar no intangível. O número 7, gente, é o número preferido entre as pessoas. Ninguém sabe explicar por quê. Mas, na verdade, ele povoa o nosso inconsciente coletivo, né? É uma brincadeirinha que todo mundo pode fazer com seus convivas, né? De perguntar se me fala um número de 1 a 9. É muito comum que as pessoas falem 7. A gente fala que o 7 é o número queridinho das pessoas, né? E olha, eu sempre falo isso, ele é o número mais mencionado na Bíblia, é o número que é repetido, né, citado 323 vezes na Bíblia. Então, poxa, a gente precisa se render ao número 7. Ele tem muito conteúdo, é um número muito sagrado, muito espiritual, né? Tem muita coisa sobre o número 7. Pode ver que você tem uma atração diferente quando você vê um post, assim, por exemplo, 7 motivos para você visitar Paris, 7 razões para você acreditar nos milagres da vida. Tem lá o número 7, né? 7 formas de você se manter saudável. Aquilo já chama a sua atenção na hora. Então, assim, o 7, além de tudo, ele tem essa capacidade, ele mexe muito com o nosso cérebro, né? Ele mexe muito com a nossa mente, ele aguça a gente, porque o 7 é o número também de tudo que é relacionado com estudo, aprendizagem, pesquisa. Então, todos nós seremos um pouco nerd esse mês, né? Vai dar uma vontade na gente, assim, de, sabe assim, ler um livro, começar ou recomeçar um curso. Quem é que vai sentir mais a energia do 7? As pessoas que nasceram no mês 7, as pessoas que nasceram no dia 7, no dia 16, no dia 25, que talvez você saiba, talvez não, mas essas pessoas elas têm um número psíquico 7. Elas têm um jeito 7 de ser na vida, de agir, de funcionar, né? Então elas são muito, são pessoas assim que gostam de se aprofundar em tudo, sabe? Quando elas gostam de um tema, elas se tornam experts naquele tema. Elas são professoras simplesmente pelo fato de nascerem nessas datas, porque o 7 é também o número do professor. Quem é 7 pensa muito, gente. Pensa, 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 né? Está sempre processualizando tudo. E são pessoas de uma natureza mais introspectiva, então elas falam menos, elas observam mais, e ali há vários processos mentais, não é? Mas também quando elas se posicionam, quando elas verbalizam alguma coisa, é sempre algo bastante admirável. Por quê? Porque aquilo passou por muitos filtros e sinapses, né? O que todo mundo vai ser esse mês, né? Vai vivenciar esse mês? Nós seremos um pouquinho nerd, um pouquinho especialistas, porque todo 7 nos leva a isso, a expertise, a eu entender muito daquele assunto, eu gostar muito, não é? Eu escrever sobre aquilo, eu palestrar sobre aquele tema, eu ensinar aquilo. Então, isso é muito 7. E todos nós, esse mês, então, estaremos muito voltados para o conhecimento. E o 7, ele também é um número muito sagrado. Ele é um número muito sistêmico, sabe? Por exemplo, vocês vão reparar que tudo que envolve um determinado sistema,
que vá de um ponto A para um ponto B, num processo evolutivo. Por exemplo, as notas musicais, são 7 as notas musicais, são 7 os principais chakras que nós temos, do básico, né, até o coronário, que é o chakra que está voltado para o céu, para o plano divino, para o plano superior. Então, você tem uma escala musical, você tem uma escala, digamos assim, de evolução de consciência, né? O que mais nós temos envolvendo o número 7? Nós temos as 7 cores do espectro solar, que são as 7 cores do arco-íris. As linhas da Umbanda são 7 também. Então, 7 pecados capitais, muito bem lembrado, né? Então, assim, a gente vai ver que tem tanta coisa envolvendo o número 7 e sempre com essa pegada sagrada, né? Olha aí, a gente guarda segredos, as 7 chaves. Esses segredos muitas vezes são mistérios. Mistérios lembra arca, que lembra arcano, coisas herméticas. Por que a gente fecha aquilo que é hermético com 7 chaves e não com 9 chaves, nem com 5 chaves, né? Porque tem que ser 7. A gente está falando do oculto, a gente está falando do mistério, não é? Eu quero até mostrar para vocês, eu sei que a minha querida Marina Becker, né, uma das minhas faixas pretas do nosso time aqui de mapas do Armazém da Energia, ela me presenteou com essa menorá. O nome desse objeto igualmente sagrado é menorá. Esse objeto faz parte da religião judaica, né? De toda a cultura judaica. E observem que a menorá é um candelabro, não é? Aqui a gente coloca velinhas, e é um candelabro que tem exatamente 7 braços, né? Então a gente, vou contar aqui para vocês verem, tá? São 7 braços que tem a menorá. A menorá era, desde a antiguidade, algo muito ligado a Jerusalém, né? Então, quando os romanos destruíram um dos templos de Jerusalém, eles carregaram essa menorá até como se fosse vamos dizer, um símbolo de vitória deles. Mas a gente sabe que eles estavam querendo se apropriar também de uma sabedoria antiga, como se isso fosse possível, né? Então, assim, é um objeto, mas ele tem uma história ligada a essa sabedoria de um povo tão antigo, tão religioso, né? E tão ligada ao conhecimento. E olha que interessante, né? Os braços que tem um candelabro é a ligação, o braço, tanto que quando eu me refiro ao plano mais elevado, eu ergo os meus braços. Oh, meu Deus! Não é assim que a gente faz? Ai, sei lá, você está pedindo alguma coisa para os céus, para o universo, para o cosmos, como você costuma chamar, para o Criador. É um gesto instintivo, você automaticamente eleva os seus braços. Porém, há ainda uma outra simbologia na questão do braço. Braços e mãos têm muito a ver com ações. As pessoas, elas querem as coisas, elas querem muitas vezes um milagre, mas elas esquecem que elas têm braços, que elas têm mãos e que elas têm que fazer aquilo acontecer. Tipo, vai lá, sabe? Usa seus braços, usa suas mãos, põe a mão na massa, como a gente diz, numa linguagem mais popular, não é? A gente vai falar do Altíssimo, é instintivo, a gente faz assim, que o Altíssimo nos proteja, nos guie. Instintivamente, você estende os braços para o céu. Então, isso é o que nos diz a menorá. E é muito importante a gente entender cabalisticamente esse significado, não é? Essa simbologia. E nesse mês
falando de mistérios, de ocultismo, de coisas sagradas, vocês colaboraram tanto aqui. Eu quero que vocês acreditem nesse mês naquelas coisas que São Tomé não acreditou, naquilo que não é visível, naquilo que não é tangível, sabe? Porque eu estou falando exatamente de energias. Eu quero que vocês acreditem no mês 7, na fé, né? Naquele sentimento inexplicável que faz a gente abrir o mar, que faz a gente mover montanhas, que faz a gente mudar muitas vezes o diagnóstico de uma doença, uma situação, né? Quantas pessoas fazem grupos de orações, às vezes, para mudar a situação de um paciente. Então, assim, essas coisas não tem como a gente provar. Você acredita ou você não acredita. E eu estou aqui para pedir para você acreditar, para pedir para você me dar uma chance de te provar que existem anjos, sim, que existe milagre, sim, que nós podemos mudar a nossa energia todos os dias, que nós podemos mudar a energia da nossa casa, não é? Isso é possível desde você aplicando um Feng Shui, por exemplo, ou você começar olhando o número da sua casa. Que anteninha você tem ali no número da sua casa? Pois é, pessoal, então todo mundo vai ficar um pouquinho mais introspectivo. A gente vem de um mês 6, em que todo mundo ficou com muita saudade da família, vontade de reunir todo mundo, os grupos, né? O grupo de pessoas que eu estudei, o grupo, né, da galerinha que fez faculdade comigo, a minha família, os amigos lá da minha cidade. Então, a energia do 6 é uma energia muito grupal, né? Também de ficar com os nossos filhos, essas pessoas que a gente tem uma ligação mais assim parental mesmo, mais de pai, mais de mãe, mais de filho também, filhos com vontade de estar com os pais, né? Eu conheço um monte de gente que arrumou um jeito de agora no mês 6 ir até os pais. Meus pais já estão vacinados, tal, então vai, faz um bate e volta no final de semana se os pais moram em outra cidade. Era a energia do 6. Energia de estar em grupo, com pessoas queridas. Só que agora, com a mudança para o mês 7, a gente fica meio com vontade de se isolar um pouquinho. Não pode exagerar nisso, tá? Mas é importante. A gente vai ter vontade de estar mais perto da natureza. Eu, pelo menos, estou com essa vontade, assim, há dias, sabe? De andar numa mata, de caminhar na praia, de sentir mesmo aqueles íons, né, da natureza que renovam a nossa energia. Eu acho que está todo mundo precisando disso, sabe? Se você sentir essa vontade, vá. Muitas vezes você na sua cidade tem uma cachoeira, você tem uma trilha na mata, né? Isso é tão gostoso, não é? Então, esse mês, você vai lembrar de mim. Já coloca aí na sua agenda o que você pode fazer para estar mais perto da natureza, né? É muito importante isso, viu, gente? Renovar as energias, porque o mês 7 ele é uma espécie de janeiro que acontece no meio do ano, aqui no hemisfério sul, já com frio, né? Porque em janeiro a gente está no verão, em julho, aqui nós já estamos vivendo o inverno, né? Que começou recentemente. E isso já nos torna um pouco mais introspectivos mesmo, mas a energia semelhante a janeiro é a energia do recomeço. Então, todos os verbos que nos levam a uma determinada ação, aquilo que indica muitas vezes um início, vocês vão colocar o prefixo re. Então, recomeçar, né? Ou reiniciar. O
que mais? Refazer tudo aquilo que você tinha que ter feito no começo do ano, você enrolou, você procrastinou, você vai fazer agora. Você vai rever todos os seus objetivos para 2021, tá? Esse mês a gente vai falar muito sobre energias, porque a gente sabe que no processo de criação, o 7º dia foi o dia guardado pelo Criador, né? O dia do sagrado, que é o sabá, que é o nosso sábado. O sábado é o 7º dia. É por isso que, por exemplo, na religião judaica, eles comemoram sempre o sabá. Então, a partir do pôr do sol da sexta-feira, eles entram numa energia assim, em que é um dia para se meditar, para você avaliar uma série de coisas na sua vida, para você ser mais mental, espiritual, sabe? Então, tem várias coisas relacionadas com esse sagrado, que é um dia para você olhar para dentro de si mesmo, fazer uma autocorreção, né? Uma autoobservação, meditar sobre isso. O que que eu fiz essa semana? Quais foram as ações que eu tive que foram positivas? O que que eu fiz que talvez não tenha sido bom e eu posso resgatar isso na próxima semana, fazer diferente? Então, que esse nosso mês 7 seja um mês assim sabático, né? Seja um mês para a gente se passar a limpo. Então, começa a pensar, inclusive, nas coisas que você fez no primeiro semestre, sabe? Muita gente, por exemplo, entrou para o meu curso de numerologia cabalística, ou foi fazer um outro curso que agregou ou está agregando muito significado à vida dela, não é? Outro dia até mandei um e-mail falando isso para as pessoas, né? Quando você diz sim para um curso, né? Eu falei até no meu caso, quando você diz um sim para a formação em numerologia cabalística, você não está dizendo um sim para mim, você está dizendo um sim para você. Então, aquilo que vai mudar a tua vida, que vai transformar, que você ainda pode fazer. Então, vamos olhar para o lado bom da coisa, em vez de ficar falando, né? Eu mesma, essa semana, ainda tive uns sustos, assim, o quê? Faltam 6 meses para o Natal. Eu quero fazer ainda tanta coisa. Mas, de repente, eu comecei a pensar em tantas coisas que eu fiz no primeiro semestre. Tá, eu não fiz algumas coisas muito relevantes para mim, para os meus alunos, para o meu trabalho, mas eu fiz tantas outras, né? Então, dá uma olhada no que você já realizou no primeiro semestre de 2021. Quais foram as mudanças que você fez, não é? Porque 2021 pede mudanças, pede plano B, C, D, até o X, Y, Z. Com certeza todo mundo está se adaptando a isso. É um ano muito da gente se adaptar aos processos, né? Então, vamos viver esse mês 7 com alma, porque é isso que o mês pede, né? Então, galera, beijinhos de luz para vocês.